Boa tarde, amigos e amantes do off-road. Hoje eu estou aqui sendo recebido por Paulo, Paulão, como conhecido, né, integrante da Anarquia Jipeira de Recife, e ele vai falar um pouco sobre esse Jeep. Primeiro eu quero saber uma coisa, como começou a paixão pelo off-road? Boa tarde, meu amigo Neco. Primeiro é uma honra. Eu agradeço a você pela sua participação, você é top, meu irmão. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação gigante até tá iniciando esse quadro que eu acho que vai ser um sucesso, porque todo jipeiro quer contar um pouquinho sempre da sua história, né? De como foi que começou, como fez, como preparou sua viatura, quando começou no mundo off-road. Né, Paulo? Isso é. O mundo off-road realmente é uma paixão. Eu acho que todos nós precisamos ouvir, que alguém ouça os nossos anseios, né, as nossas vontades, que às vezes a gente precisa ter essa atenção de ser ouvido. Justamente, então para mim é uma honra, tá? Eu agradeço a você. Bem, eu comecei no mundo off-road, fui apresentado para esse mundo por dois grandes amigos, né? Alexandre Pera e Zé Carlos da Metal Car, meu amigo Zé Carlos Gigante. Eles foi que me apresentaram. Eu comecei acompanhando o Alexandre. Alexandre tinha um Jeep e ele fazia manutenção lá em Zé Carlos. Eu comecei acompanhando ele. Eu ia com ele na hora de almoço, a gente trabalhava junto. Então na hora do almoço a gente ia lá e olhava o que ele estava fazendo, como é que estava o andamento do serviço dele, e aquilo começou a me chamar a atenção, né? Começou a me chamar a atenção e eu comecei a sentir cada vez mais curiosidade daquele mundo. E quando eu fiz a minha primeira trilha, e aí foi como se aquela plenitude me acometesse, sabe? Divisor de águas, né, Paulo? Isso, eu comprei. É a paixão imediata por esse esporte. Exatamente, eu comprei esse Jeep há aproximadamente 15 anos atrás. Foi sua primeira aquisição no mundo off-road? Primeira e única. A paixão à primeira vista. A paixão foi a primeira vista. Flecha de prata, né? Como o Zé Carlos batizou. Um carro muito bom, eu já tive o prazer de dar algumas voltas com eles e com vocês nas trilhas, como a galera sabe aí que a gente filma. E é um carro confortável, muito robusto. Tem muita gente aí que tem muito carro bom, mas o seu carro realmente é muito bom. Paulo, eu quero que tu me fale uma coisa. Esse Jeep, a motorização dele, é original? Não. Esse carro ele é um Jeep Willys 1965. Né? A carroceria de fibra, motor 14B. Motor já bem desenvolvido, né? Isso, bem desenvolvido. Ele tem caixa e redução de Toyota Bandeirante. Ele tem... Quase inquebrável. Quase. Pena que não é totalmente, mas quase. Quase chega à perfeição. Bem, ele tem bloqueio, tem os semi-eixos forjados, tem um conjunto interessante. Conjunto bom. Paulo, me diga uma coisa, a motorização dele era original quando você comprou? 6 cilindros? Não, ele já tinha um motor de Opala 4 cilindros quando eu comprei. E correspondia bem às expectativas? Era tranquilo, né? Mas a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer melhorar. É uma aprimoração da máquina, né? Isso, justamente. Pneus, qual é a altura dos pneus que você usa? Esse pneu hoje é um pneu 265-16. 265-16. E ele é muito eficiente nas trilhas, independente do terreno, né, Paulo? Exatamente. Esse foi uma aquisição que para mim foi muito acertada. Né? Esse pneu realmente é o segundo pneu desse desenho que eu compro, que eu adquiro, e eu não me arrependo de jeito nenhum. Voltando lá atrás, se você prestar atenção, tinha pessoas com pneus maiores na trilha do Bagaceira e ficaram. Sim. E você e poucos, conseguiram transpor aquele primeiro obstáculo lá, que Perfeito. Ali lavaram a honra da Anarquia Jipeira, né? Ali eu vibrei. Eu não sei se você assistiu o vídeo todo, mas eu vibrei de honra lavada. Sempre. Paulo, eixo? Esse ele é semi-eixo HD, né? Forjado com
homocinética na frente e flutuante atrás, ambos HD. Flutuante quer dizer que não quebra, semi-eixo, como Isso. os simples quebra, né, Paulo? Sai com Exatamente. tudo. Com aquele pessoal que não conhece aí, o flutuante ele tem dá o privilégio ao dono do carro de não quebrar e sair o semi-eixo com a roda e tudo, porque geralmente sai com Evitando tudo, acidente, né? E evitando acidente. Guincho, Esse é um guincho HD mecânico, né? Foi outra aquisição Acertada também. muito acertada, né? Que eu tive. Ele realmente funciona muito bem. o que eu acho em relação aos guinchos, o que eu vejo muito é o seguinte, que o guincho elétrico, para a autonomia do veículo, a priori, é beleza. Atende, né? Mas se você esforçar demais, você descarrega a bateria e muitos até pegam fogo. Ele aquece, né? Aquece, pega fogo. Então, na minha opinião, o guincho de se usar no carro, porque tem muita gente aí que tem carro e não tem como colocar um guincho Sim, claro. mecânico. O guincho mecânico é o carro-chefe. Eu acho que todo Verdade. Jeep tem que ter, todo 4x4 tem que ter um guincho, que é a autonomia do veículo. Aí, em relação coroa e peão, você usa normal ou A normal, ainda a Usa original, normal. isso, do Jeep. carroceria toda de fibra? Veio a paixão Isso. pelo primeiro carro, que foi o Flecha de Prata. Foi convidado, eu acho que para fazer alguma trilha, né, Paulo? Na verdade, antes até de fazer a primeira trilha como Zequinha, a gente foi olhar esse carro. Esse carro não tem nada a ver com o que era antes, né? Era verde, era 4x2, o que rende muita brincadeira dos amigos. Mas até antes de fazer a primeira trilha como Zequinha, eu comprei esse carro e a gente fez acho que a primeira trilha foi aqui em Pombos. A primeira trilha foi em Pombos. Isso. E foi assim uma paixão gigantesca. Eu estava num carro que na época não estava pronto para fazer uma trilha, mas só tá passando por um pedacinho de rio, sabe? A sensação de liberdade, cheio de gente boa ao redor, de grandes amigos. O melhor de tudo é a amizade que a gente Isso, faz no longo dos nossa. anos, né, Paulo? Para mim esse é o grande ponto, o ponto alto da trilha, sem sombra de dúvida, do meu off-road, são as amizades. É verdade, as amizades elas duram para sempre. É difícil conquistar, porque é as pessoas que querem a nossa amizade, é as pessoas que escolhem ter nossa amizade, não somos Justamente. nós que escolhemos, né? Justamente. Eu vejo isso também. O que eu vejo, Paulo, aí em relação à turma do off-road é que tem muito companheirismo, tem muita amizade. Muito. Às vezes tem aquele pessoal que discorda um pouco, mas nada que Faz saia parte, né? fora do contexto, né? Faz parte, Porque- porque tem muita gente, então a gente não consegue pensar igual, né, do que todo mundo. Então por isso que acabam se criando grupos dentro do meio. São as pessoas que têm a mesma afinidade, né, e pensam mais próximos uma da outra, né? Então por isso que você sai construindo esses grupos e a gente acaba dizendo que a gente anda em bando, né? Quando a bando. gente está na trilha. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Ainda você pretende mexer mais no Flash? Sempre, né? A gente sempre quer fazer alguma coisa. A priori, assim, o que é que você tem em mente? Eu quero, irei trocar os bancos dele. Né? Ele tem banco concha mais fixos, eu quero um banco concha reclinável. Que mais? Descansa mais o motorista, né? Descansa mais. Depois de uma trilha Às vezes a gente tem que dormir na trilha e aí é desconfortável pra caramba. Não tem Muito em jeito. pé, muito em pé. Coluna. Mas o resto é tudo perfumaria. Eu acho que a mecânica dele tá no padrão que eu imagino. Você sabe a potência do motor, a cavalaria dele? Não. Quantos cavalos ele tem? Não sei dizer, não. Edson já me disse algumas vezes, né? Depois eu botei uma turbina e aí eu já Aumenta mais um pouco, né? aumenta, O carro anda bem melhor com a turbina. Nessa última trilha que nós fizemos agora de Bagaceira, tava Jean lá, tava você, tava também Erasmo, que tem um Jeep excelente. Aquele Perfeito. Jeep de Erasmo também é muito bom. Muito bom. E essa paixão pelo off-road, eu comecei com minha Toyota Bandeirante, uma 74 que eu tinha. Não sei se tu chegou a ver uma vermelha. Conheci. Era uma jabiraca, rapaz, os pneuzinhos lisos, os bancos. Era uma batedeira tão grande dentro que eu trabalhava uma semana com ela, passava 15 dias doente nas costas. Pessoal, isso aqui é um papo de descontração. A gente aqui tá fazendo sem planilha, sem nada. A gente tá fazendo ao vivo.
Eu vou mostrar um pouco do carro a vocês. Paulo, tu abre o capô pra gente mostrar o coração da máquina. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí o coração dessa máquina aí, galera. Isso aqui é pra poucos, viu? Não é pra muitos não. Certo? Como eu estava falando antes, como a gente sai se juntando com os que a gente tem mais afinidade, acaba refletindo um pouquinho. Quer dizer, nem todo grupo acontece isso, mas no grupo da gente, no Anarquia de Pera Jeep Willys Recife, acabou refletindo até para os carros. Nós temos lá pelo menos uns 5 Jeep Willys que tem a configuração, se não igual, muito próxima, né? São próximo de 5 Jeeps que são motor a diesel, né? Que são turbinados, que são muito próximos. É só muda o motor 14B para o motor MWM, no caso do nosso amigo Erasmo, mas aí o Henrique, Lorena, Valdemir, então Jean, meu amigo Jean, são carros bem carros similares. muito próximos, muito é bem verdade. feitos, né? E isso reflete no desempenho que a gente tem tido nas trilhas, né? Pessoal, aqui é o coração da máquina. Radiador, filtro de ar. Isso aqui, esses conjuntos aqui tem que estar tudo. Para quem faz off-road, tem que ter um carro com snock, que é para não entrar água e dar um calço hidráulico no motor. Queria também dizer, deixar registrado, né, que essa última reforma, quando a gente colocou esse motor, quem fez foi o nosso doutor, né, era Edson. Edson Off-road. Seu fiel escudeiro era Evandro. Evandro Cabra Velha, é muito. Eles são muito conceituados. Exato. Uma coisa que eu acho muito bom em Edson é o seguinte, sabe? Jogo aberto, a gente não precisa chalerar ninguém. A gente comentar a verdade é bom. Você tem esse parafuso aqui, galera, ó. Vamos supor que esse parafuso esteja quebrado, certo? Ele vai lá fazer a troca do parafuso, a substituição. E aqui tem um trinco. Edson, ele não espera quebrar e o cara voltar lá, não. Ele faz a troca e solda. Eu já vi ele fazer muitas vezes isso. Ele ganhou meu respeito. Ele não espera você mandar. Você pedir, não. Não. Ele sabe que você precisa de um carro bom e pronto. Então ele realmente faz, ele tem essa proatividade. Ele dá o melhor dele. Bem, esse radiador foi feito sob medida, quando a gente colocou o motor e a turbina. E todo o sistema de freio também da Toyota. Ô Paulo, sobre medida para que a paleta não venha pegar ou é que ele tem que ser maior para refrigerar melhor o motor? Ambos, né? Porque ele precisa de mais água, né? Mais água. Para refrigeração. Então a gente fez sob medida mesmo. Esse é o coração da máquina, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui, ó. Tudo aí funciona. O carro dele é feito um relógio suíço. Funciona tudo. Viu? Aquelas engrenagens, nenhuma pode estar diferente da outra. Tem que estar tudo em sintonia. A questão não funciona, né, Paulo? É porque a gente está exigindo o carro ao máximo nas trilhas, né? Então, é verdade. A gente precisa realmente disso, senão acaba tendo um prejuízo maior. Bem maior. Esse galão de combustível é eficiente? Ele servia quando o motor era a gasolina. Agora tem um tanque de combustível aqui a diesel, mais de 60 litros de diesel. Uma autonomia boa, né, Paulo? A autonomia eu não uso nem 20% dele desse combustível quando a gente está nas trilhas. E aí ele ficou de enfeite. Mas se for necessário a gente coloca um diesel ainda dentro aí. Dependendo... 60 litros de diesel dá para rodar muita coisa. Dá, realmente. Pneu step dele, galera. Aqui porque ficou muito grande, não pesado, a gente está ainda pensando na adaptação. Se colocar na fibra ele quebra. Isso. Né, Paulo? Voltou de Edson e justamente foi isso que a gente tá quebrando a cabeça para saber. Vai precisar colocar um pneu menor Pessoal, roda livre do carro, tudo bem revisadozinho, tudo direitinho. Saiu da trilha, vai logo pro Lava Jato. Se tem alguma coisinha para fazer, faz, não deixa nada para depois. Não pode acumular. A maioria de carros que quebram nas trilhas é porque os donos fazem as trilhas, lavam os carros e não revisam. Encosta lá, né? Tem que ter aquela manutenção preventiva para que não venha quebrar, né? E esse, pessoal, é o nosso primeiro vídeo no YouTube dentro do nosso canal do Fala Comigo Jipeiro, está sendo com o Paulo. Nós viemos aqui até onde ele reside para fazer esse vídeo e a gente espera que vocês gostem. Eu estou procurando dar o melhor de mim e está conversando com um monte de gente aí. A gente vai fazer depois uma roda de jipeiro, que não pode demorar, não pode ser um vídeo muito longo, porque senão fica chato, né, Paulo? É verdade. Aqui a gente já falou da transmissão, já falamos do motor, dos banquinhos, a carroceria toda de fibra. Agradecer a ele por ter nos recebido aqui, né, num dia de feriado, que ele podia estar com a família dele.
mas reservou um tempozinho para o nosso canal e a gente agradece bastante. Voltamos já já com novas imagens para vocês. Pessoal, agora caindo uma garoinha bem top aqui, onde nós estamos. E eu vou perguntar para o Paulo aqui, como ele é integrante do Anarquia Jipeira, eu quero saber como começou. Como foi? A chuva é para coroar o momento. A chuva Jipeiro gosta de chuva. De chuva, chuva e lama. Bem, eu faço parte do Anarquia Jipeira e Jipe Willis Recife. O Anarquia Jipeira a gente fundou, nós participávamos de um outro grupo e só que a gente começou a sentir necessidade de ter que falar. A gente falava, tinha um grupo dentro daquele grupo que falava muito. Não falava a linguagem de vocês. Na verdade, a gente falava uma língua só. E diferente da de outros integrantes. Então a gente disse, então é melhor a gente fazer vamos embora fazer o grupo da gente, porque a gente anda junto e a gente decide as coisas da gente junto. E esse nome Anarquia? Por que desse nome? A gente começou uma brincadeira, né? Começou uma brincadeira porque os meninos sempre foram de brincar muito, de perturbar muito, e aí ficou anarquista, você é um anarquista, e a gente acabou fazendo. Começou um grupo de WhatsApp brincando, a gente não almejava nem tanto assim criar um grupo, né? Mas como nós sempre andamos em bando, né, juntos, e sempre tivemos o mesmo tipo de pensamento, principalmente sobre a trilha, sobre como se portar na trilha, sobre como a gente deve agir dentro da trilha, então a gente acabou da brincadeira, se tornou um grupo, né? Um grupo muito bacana que hoje deixou de ser um grupo de Jipe, passou a ser um grupo de amigos, uma família mesmo, a gente chama de família Anarquia. Eu tive o prazer de participar da primeira trilha o ano passado. Aí tive o prazer de ser abraçado por essa turma do Anarquia Jipeira, que foi o canal Boneco Off-Road, criou-se abaixo de Deus através deles, que nos apoiaram ali, nos presentearam com uma câmera, uma GoPro, que hoje a gente vem trabalhando com ela. Hoje nós temos outra câmera, hoje nós temos até computador. Meu pai me deu um notebook, né? Que bacana. Um abraço aí pro Coronel Venâncio, meu pai, meu amigo. Meu pai tem me apoiado bastante nas minhas andanças. Só eu e ele, a gente tem essa sintonia boa. Aí, Paulo, como foi desproporcional a criação do Anarquia, terminou dando certo? Isso, terminou casando. A gente tem muito realmente disso, da gente pensar muito próximo do outro, da gente ter muito respeito pela opinião do outro. Tanto é que a gente diz lá que nós somos todos presidentes, né? Todos os integrantes do Anarquia Jipeira são presidentes. Isso, tomando a sua conversa, Paulo, é muito importante, porque eu agora me lembrei da tábua redonda. Sim. Então ninguém ficava na cabeça. Isso. Todos são iguais perante os outros. O voto de todos hoje lá tem mesmo peso, né? Então tudo que a gente vai decidir, hoje a gente já faz algum tempo a gente organiza a trilha dos engenhos e na hora de organizar a trilha, que não é fácil, quem organiza a trilha sabe que não é fácil, é um evento que tomou uma proporção grande, então quando a gente vai decidir todos os pontos, 100% dos pontos que são decididos para a trilha, são decididos através de votação. A gente vota e decide o que vai fazer. Eu vou até aproveitar para dar a minha opinião em relação à trilha dos engenhos e à trilha de Bagaceira. Sim. Com certeza a trilha de Bagaceira é a mais pesada. Mais pesada. A segunda mais pesada da Anarquia Jipeira, porque Dos engenhos. quase ninguém consegue fazer. Quem passa primeiro consegue fazer o percurso todo. Quem não já não começa porque fica tarde demais, né, Paulo? A matinha ali é muito pesada, inclusive eu não sei se esse ano que vem vocês vão trocarem. A gente vai ter um bocado de novidade bacana vai ter aí. Muita coisa boa. Acho que a gente já está no 3º ano da matinha, então a gente precisa dar um descanso, né, para o solo se recuperar, né? O solo, para a natureza tomar de novo os seus rumos e bem, não está batido o martelo ainda que a gente não deve fazer, mas que a gente vai mudar o percurso, sim. Outra coisa também que eu vi lá, né? Primeiro ano que eu fui, que o pessoal da organização preserva as árvores, não corta a árvore. Isso. Por exemplo, pessoal, tem uma raiz grande, eles
coloca um aterro para que os carros venham passar sobre a raiz, para que não venha cortar e nem prejudicar o meio ambiente. Isso aí também é um ponto para vocês. E na verdade, Paulo, nós do canal, a gente não tem vínculo com nenhum clube jipeiro. Então a gente está ali para mostrar a verdade nua e crua. Muitas vezes eu erro no meu linguajar, às vezes a gente até um palavrãozinho sai. Porque a gente faz e não corta não, a gente não edita não tira os cortes não. Faz parte, né? Faz parte, né? Então tem essa parte aí. Agora eu quero saber uma coisa, meu amigo. Vou tomar muito seu tempo. Me fale aí se você tem vontade de sair com o seu carro, fazer uma Transamazônica, uma Transcatarina. Sim, a gente, antes da pandemia, a gente começou a ter até, a gente chegou a ter algumas reuniões sobre o tema e a gente ia fazer a Transamazônica com carros raiz, como se chama, né? Então seriam Toyota Bandeirante, Jeep Willys. E até foi a partir daí que começou também as mudanças de motorização dos carros da gente, né? Porque para estar lá na Transamazônica é interessante que ser a diesel, né? Então nós tivemos várias reuniões e aí veio a pandemia e acabou esfriando, mas vontade grande, né? Acho que todo jipeiro tem vontade de fazer aquilo. A meca do jipeiro é ali, né? Aquilo ali é feito o pessoal que faz alpinismo, né? O sonho é chegar até o Everest. Verdade. Ô Paulo, e também é importante um motor a diesel, porque como a injeção são bicos injetores, não tem problema da água molhar o distribuidor e o carro começar a farrapar, né? Aquilo Verdade, tudo ali, né? Verdade. Então, essa vontade existe no grupo Anarquia Jipeira. Existe. Está adormecida, mas a gente ainda vai, esse projeto ainda vai voltar. Eu tenho certeza que vocês são muito determinados. Vocês estão em quase todas as trilhas. Quando todos não podem ir, vão alguns representar e marcar presença, como vocês tiveram em Coruripe também. Sim. Tiveram em Coruripe, teve alguns em Coruripe, teve alguns lá em Riquinho, lá em Pojuca, né? Teve agora em Pilar, vocês estiveram em Pilar também. Sim. E de Recife para Pilar é uma distância tremenda. Bastante, mas valeu a pena. Não, foi uma trilha muito boa. Inclusive eu tenho trechos que eu não coloquei no canal, né? Tá guardadinho lá, que depois eu vou tentar fazer, sabe, Paulo? Se der tudo certo com a gente, eu vou tentar fazer um pendrive com melhores momentos de alguns participantes, que não dá pra gente comprar pendrive para todo mundo. Meu amigo, você está sempre inovando. Então eu tô pensando nisso aí. Porque assim, é uma coisa sua, vai ser um momento seu. Eu tenho algumas imagens do seu carro e nesse vídeo que a gente está fazendo hoje, fora o bate-papo da gente, entre um bate-papo vai passar um trechinho do seu carro lá, uma trilha e tal, que é pra galera ver como realmente é. Que aqui o carro tá todo bonitinho, limpinho, Paulo tá todo bonitinho, aqui é tudo limpo. Mas no dia que a gente tá nas trilhas, a gente parece uns cachorros. Literalmente falando. Tem hora que você fala assim, rapaz, o que é que eu tô fazendo aqui? Paulo, tem hora que a gente que filma, que a gente não tem o compromisso de estar ali, de resgatar nenhum carro, nem de estar com atenção no carro, a gente se sente também com esse peso de estar com a galera ali. No domingo, quando foi feito o resgate de alguns carros lá na trilha Bagaceira, eu fiz questão de estar lá para mostrar o pessoal varou de um dia para outro. Infelizmente, muitos não conseguiram transpor toda a trilha do Bagaceira, né? Teve gente lá que tentou, mas não deu, teve carro que quebrou, porque tudo tem um limite. Verdade. Todo carro tem um limite, então todo jipeiro tem que saber disso, que todo carro tem um limite. Então a gente não pode forçar a mais o nosso carro. Aconteceu na trilha em Vitória, a primeira trilha que eu fiz, do pessoal lá, o pessoal convidou a gente para fazer, a gente foi, e o camarada estava com um Lada, esses curtinhos, e ele estava puxando uma gaiola. Me perdoe o pessoal da gaiola, gente, mas é difícil uma gaiola fazer uma trilha com goiaba. 5 gaiolas se apronta para fazer uma trilha, às vezes 3 quebra no pátio do posto quando começa a dar arrancada. Eu não sei o que é que eles fazem para quebrar. Outras tentam, mas não conseguem. Não desprezando esse pessoal da gaiola, viu, gente? Que eu conheço aí pessoas que têm gaiola, eu acho que é porque eles não sabem usar mesmo, não é o carro o problema. Meu amigo Edson, mecânico de aldeia, ele tinha uma gaiola excepcional. Então o que eu estou falando é a verdade. O problema é quem está pilotando a gaiola. Força demais, quebra a caixa de marcha, como a gente vê, mais quebra a caixa de marcha, não é problema do motor. Verdade. Então a gente tá nessa peleja aí, essa coisa gostosa aí. Aí o menino pegou o Lada dele, aquele curtinho, não sei se é o Nivea. É o curtinho, sabe? Não é o 4x4, é o Niva, né? E ele começou a puxar a gaiola.
Só que o carro dele não aguentava o peso do carro dele e a gaiola. Então o que aconteceu? Ele quebrou o carro, quebrou a caixa de redução. O que aconteceu? O trator foi puxar, a estrutura do carro já não estava tão boa, então ele separou o monobloco da carroceria. Aí ele fez assim, Paulo. Então é isso aí. Todo carro tem um limite. Seu carro é muito bom, o guincho é massa, mas se você colocar um peso excessivo, você vai quebrar seu carro. Verdade. Pessoal, aqui nós vamos encerrar o primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, Fala Comigo Jipeiro. Meu amigo Paulão, daqui de Gravatá, mas de Recife, do Anarquia Jipeira, nos deu a honra de estar aqui conversando com ele hoje, mostrando um pouquinho da máquina dele. É o primeiro vídeo, através desse aqui a gente vai acertando e vai melhorando cada vez mais. Perfeito, Paulo, meu amigo. Muito obrigado por me receber. Uma honra, aqui. Viu? A honra é minha, rapaz. Ser o primeiro aí nessa sua nova empreitada. É realmente uma satisfação muito grande, porque a gente viu o canal crescer, começar a iniciar, né? Nascer e vem vendo... Fruto do Anarquia. Também, né? Mas fruto do seu trabalho, da sua dedicação. A gente só O apoiou apoio, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para se apoiar mesmo. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Quem está assistindo aí em casa, quem tiver um sonho, quem tiver vontade de realizar, não desista não. Ainda que pessoas cheguem para você, eu enfrentei críticas dentro de casa. Imagina. Um amigo meu dizer assim, você nunca vai ganhar dinheiro com esse negócio. Mas teve esse pessoal aqui que nos apoiaram. A gente acreditou, a gente se esforça e a gente vai chegar lá. Já está chegando, já está chegando. Então, pessoal, não desista de seus sonhos. Vocês sonham e Deus realiza. Beleza? A gente encerra por aqui hoje. Um abraço do boneco para vocês aí. Tchau e obrigado. Abraço grande a todos os amigos do Anarquia.